Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Boy e hoje eu vou trazer pra vocês o Steam Deck. Bom pessoal, o Steam Deck tá vindo com tudo e vocês sabem disso, as notícias deles estão correndo aí demais pela internet, então eu resolvi trazer um vídeo sobre tudo o que eu descobri sobre o Steam Deck, inclusive algumas dúvidas e até boatos aí que a galera tá inventando pela internet, beleza? Pra começar então, vamos falar aqui sobre o funcionamento do Steam Deck, ok? De características, a gente já vê logo de cara que ele é até um pouquinho melhor do que a gente tem no Xbox One e no PlayStation 4, não as versões mais potentes como o Pro e o X, ok? Eu tô falando das versões normais, na qual a gente não tem os processadores mais fortes, beleza? De CPU e GPU, a AMD fez todo o processo de criação do zero e próprio para o Steam Deck. Então nós temos aí uma criação personalizada de processadores para o Steam Deck. Lembrando então que ele tem um AMD Zen 2 de 4 núcleos com 8 threads e a velocidade dele é de 2.4 a 3.5 GHz. Já em relação à GPU, ele tem uma AMD RDNA 2 que também é de 8 unidades de computação. A velocidade dela é de 1 a 1.6 GHz, né? Então a gente tem aí uma nova estrutura de processador e uma nova estrutura de GPU, que seria processamento de vídeo, pouco mais aí, até um pouquinho mais do que a gente tem estruturado aí no Xbox One e no PlayStation 4. E uma outra informação aí, que é um pouco maior até do que nas versões anteriores dos videogames aí, o Steam Deck também conta com 16 GB de memória RAM, enquanto a gente tinha 8 GB no PlayStation 4 e no Xbox One. E ainda tem um poder maior de processamento de vídeo. O Steam Deck já tem suporte também ao Ray Tracing, que é o sistema novo que foi criado nas placas de vídeos RTX, beleza? Para quem não sabe o que é o sistema de iluminação, sombra e reflexo muito mais aprimorado do que a gente tinha até cerca de um ano e meio atrás. Foi uma baita evolução gráfica. A gente encontra então 3 tamanhos de armazenamento. Essa é a única coisa que muda no valor do Steam Deck, o tamanho da memória, porque o aparelho vai ser exatamente o mesmo nas 3 versões. Nós teremos a versão de 64 GB de memória interna, teremos também a versão de 256 GB, que já passa a ser uma memória NVMe SSD, e temos também a versão de 512 GB também no NVMe, e nós temos também na versão de 512 GB também em NVMe SSD, beleza? Então, até a velocidade de abertura de dados de sistema operacional e dos jogos também será muito mais rápida do que a gente tem no Play 4 e no Xbox One, devido aos videogames serem HD, e o Steam Deck já tem essas memórias já em estilo NVMe SSD, que é muito mais rápido. Então, para vocês terem uma noção de diferença de velocidade de carregamento para a abertura dos jogos e até do sistema operacional, a gente tem no HD mais ou menos uma velocidade aí de 100 megas por segundo, né? Ou seja, a cada 1 segundo a gente tem 100 MB de informação carregada, enquanto nos NVMe SSD a gente tem em torno de 5 GB. Para quem não sabe, giga é 1000 megas, né? Então a gente tem aí 100 megas no HD por segundo, enquanto a gente tem 5 GB por segundo no NVMe SSD. É muito mais rápido. Então a velocidade de loading, a velocidade de abertura do jogo, a velocidade também de na hora que você liga o aparelho até ele aparecer a tela inicial do sistema operacional para você escolher o jogo que você vai querer, tudo isso vai ser extremamente mais rápido. Nós contamos com ele aí, além dos analógicos, nós também temos os touchpads laterais, que também servem como um analógico ou também um touch ali pra gente dar um clique. Então, para quem não gostar de jogar, por exemplo, mira de jogos e FPS no analógico, você pode usar o touchpad como um segundo analógico ali, uma segunda opção de jogo. Além dos botões naturais que a gente tem nos videogames aí, que são os botões L1, L2, R1, R2, né? E também os 3, né? L3 e R3, que são os cliques do analógico. Nós contaremos também com os botões atrás do videogame, que contarão também como L4 e R4. Então a gente vai ter mais botões nesse aparelho do que no próprio videogame. O sistema operacional dele é baseado em Linux, feito para funcionar, obviamente, o Steam. Porém, você não vai ser limitado ao Steam. Teremos aí como baixar outras plataformas, como por exemplo a Epic Games, para você também pegar os jogos da sua conta da Epic Games ou aproveitar quando a Epic tá fazendo alguma promoção e dando os jogos de graça lá. Então a gente também vai ter acesso à Epic e possivelmente, quem sabe aí no futuro, as outras plataformas acabarem aí oferecendo suporte e instalação também no Steam Deck, como por exemplo o Origin, que muita gente acaba utilizando também, afinal tem muito jogo também nessa plataforma. Sobre pirataria eu nem vou entrar no assunto aqui porque o console ainda nem foi lançado, então não tem como saber se você vai ter como instalar algum jogo lá de uma forma ilegal sem pagar nada, mas eu acredito que não, porque hoje em dia
todos os sistemas operacionais de videogames estão totalmente linkados ao servidor da plataforma que te ofereceu o jogo. Por isso não é mais possível a gente fazer um jogo pirata, como tem acontecido aí no Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, porque na hora que você acessa o jogo, ele bate uma chave de identificação para ver se esse jogo é realmente comprado originalmente ou não. Se ele não tiver o registro lá no servidor, você não acessa o jogo. Então, como vai ser uma plataforma totalmente gerada aí pela Steam, pela Epic Games e etc, obviamente que você vai ter que ter a licença das plataformas que você estiver usando. Isso já é uma curiosidade e um boato que eu vi rolando na internet da galera falando que agora tava tudo simples, né? Agora era simplesmente instalar os jogos e sair jogando. Não, galera, não vai ser assim. E possivelmente até agora nem os emuladores, que já tem gente falando que vai instalar emulador de Super Nintendo, emulador de Nintendo 64. Não vai ter como, porque não é um Windows ali para você instalar o que você quiser. Apesar de que estão falando que o Steam Deck também terá suporte à instalação de Windows, mas eu duvido muito, uma vez que o sistema operacional dele é baseado em Linux. Então, por enquanto, a gente vai ficar preso às plataformas de lançamento dele. No futuro, se mudar alguma coisa, lucro para nós, gamers. A tela dele vai ser de 7 polegadas e a resolução máxima dele vai ser 1280 por 720p. Na verdade, ele vai dar um 1280 por 800 pixels, tá? Porém, a gente sabe que os jogos são criados, né, para 720p, que é 1280 por 720. Então a gente vai ter aí um processamento maior do que a gente tem no Play 4 e no Xbox One, e ainda assim teremos uma resolução um pouco menor, né? Ou seja, a gente vai ter muito mais processamento para menos trabalho em resolução. Então a gente vai ter aí realmente um aparelho muito potente para o que ele está querendo oferecer de resolução. Então a gente vai ter muito processamento sobrando, além do que a gente já tem a mais. O preço no Brasil, obviamente, ainda não foi divulgado. A gente só sabe que ele vai estar aí nas versões mais baratas, né, de 64 GB, em torno de $499. Neste caso, ele está praticamente o preço do PlayStation 5. Então a gente pode contar que o preço dele de lançamento aqui no Brasil provavelmente estará na faixa de R$5.000 a R$6.000, assim como tem acontecido com o PlayStation 5, beleza? Porém, ainda não foi dito como vai ser a distribuição oficial dele aqui no Brasil. Então a gente ainda não sabe se a gente vai ter só por importação, entre aspas, ilegal, porque não tem impostos pagos, aquela galera que traz do Paraguai ou traz dos Estados Unidos e vende aqui sem nota fiscal, ou se realmente vai ter alguma distribuidora legalizada no Brasil para oferecer esse aparelho pra gente de forma legal, a ponto de ter aí, por exemplo, no Magazine Luiza da vida. Agora eu quero entrar num assunto que eu vi uma curiosidade, na verdade são boatos também aí que estão correndo na internet, e que eu já quero deixar bem explícito aqui. Tem muita gente falando por aí, eu já vi no Twitter, eu já vi no Facebook, eu já vi até em vídeo no YouTube de youtuber, sei lá, sem noção, pensando num negócio desse, que os computadores vão acabar, né, os computadores gamer vão acabar por causa do lançamento do Steam Deck. Galera, não viaja, tá? Infelizmente. Já vou falar pra vocês os principais motivos de que não tem como isso acontecer. Primeiro, por mais que o Steam Deck também tenha a opção de você colocar ele num dock, no qual vai transmitir a imagem para uma televisão ou alguma coisa assim por HDMI, enquanto carrega ele ao mesmo tempo, e tanto pelas portas USB do aparelho, que é uma USB-C de alta velocidade, né? Vai ter como a gente colocar ali teclado e mouse, e também tem como a gente colocar o teclado e mouse pelo dock também. E o dock não vem com o aparelho, o dock vai ser vendido separadamente, tá? Mas colocar teclado e mouse, se a gente colocar um adaptador Bluetooth ali, por exemplo, a gente pode colocar mouse e teclado sem fio numa boa e utilizar ele, por exemplo, na TV pra gente ter uma resolução maior do que a telinha de 7 polegadas do Steam Deck. Mas, de toda forma, tem muita gente que não vai querer ficar preso a isso, né? Tem muita gente que não vai querer ficar preso a mouse e teclado sem fio, ou então ficar preso a ter que comprar um dock, aliás, né, para colocar ele num monitor um pouco maior do que as 7 polegadas, e também ainda possivelmente ficar preso a aparelhos televisores ou qualquer outra coisa que seja um pouco mais barata da gente colocar televisão. Quem é gamer mesmo a ponto de levar isso a trabalho ou alguma coisa assim, jamais vai conseguir tirar, por exemplo, uma resolução 4K do jogo para jogar a 60 FPS cravado num Steam Deck, como também pode acontecer atraso de imagem, que a gente sabe aí que as televisões têm o atraso de resposta, né? Que quanto menor esse atraso, melhor para quem joga, por exemplo, um jogo de FPS. A maioria dos monitores de computador hoje em dia aí tem cerca de 5 a 10 milissegundos de atraso, e os de alto nível tem cerca de 1 milissegundo de atraso. É muito rápido. E esses de 1 milissegundo para 10 milissegundos, a diferença é muito alta para quem precisa de um tiro rápido, por exemplo, de sniper no CS, que é um jogo que nem é muito potente, mas ele precisa de agilidade. Esse é um fator
inicial de que não vai acabar o PC Gamer por causa do Steam Deck, e o segundo fator de que não vai acabar PC Gamer por causa do Steam Deck é porque o Steam Deck você não tem como upar peça nenhuma, você não vai poder abrir ele e aumentar a memória RAM, aumentar o HD, aumentar a potência da placa de vídeo, trocar o processador, você não pode, ele vai ser praticamente um tablet, tudo é embutido na placa-mãe, não tem como você substituir nada. Então, por exemplo, daqui 1 ano e meio, lançou um jogo novo, que ele ficou muito pesado. Se pra você jogar nele não puder ficar no Ultra de gráfico, você não puder utilizar o 4K, muita gente não vai querer, tá? Nem o 1080p, que é o Full HD, ele vai oferecer, ele vai parar no 720p. Então, tem muita coisa ainda que não tem como. Futuramente, quem sabe, numa segunda versão do Steam Deck, daqui muitos anos, né? Porque eu acredito que eles não vão lançar isso daqui uma vez por ano ou de 2 em 2 anos. Vai ser mais ou menos igual ao videogame, que leva aí 6, 7 anos para lançar um novo. Talvez nessa nova versão Steam Deck 2 possa existir alguma coisa de aprimoramento de hardware. Mas inicialmente não tem, isso aqui é um tablet. Tudo on-board, não vai ter como a gente fazer substituição de nada. Se lançar um jogo novo que o gráfico é muito foda e o único jeito dele rodar no Steam Deck for no baixo de gráfico, você vai jogar no baixo a 720p. Não vai ter como você trocar uma placa de vídeo para você conseguir ter a resolução máxima do jogo. Então, não vai acabar com o PC Gamer, beleza? Substituir um videogame ainda dá pra dar um crédito, né? Mas ainda assim também não teremos os exclusivos de PlayStation 4, por exemplo, do Xbox One talvez, porque a Microsoft tem uma boa parceria com a Steam, mas isso não quer dizer que teremos todos os jogos exclusivos, né? Como Mario, Donkey Kong, God of War, Homem-Aranha, essas coisas são exclusivas do PlayStation ou da Nintendo. Os jogos da Microsoft talvez role uma parceria aí, mas a gente já sabe que esses jogos não terão lá. Então, como a Sony está sendo a empresa que mais vende jogos no mundo, mais vende videogames também, a diferença, por exemplo, no Play 4 foi quase o triplo, né? Vendeu mais de 100 milhões de PlayStation 4, enquanto vendeu 35 a 40 milhões de Xbox One no mundo. Então, tipo assim, vendeu quase o triplo. E eles têm muito exclusivo que não vai ter no Steam Deck, né? E querendo ou não, o Play 4 vendeu muito mais do que o Xbox One por causa dos exclusivos. Mas obviamente a gente tem a grande diferença aí no Steam Deck, que ele é praticamente um Nintendo Switch muito mais potente e com muitos jogos mais famosos, pelo menos mais queridos, né? Do que só os jogos exclusivos da Nintendo. Quem compra o Nintendo Switch não é porque exatamente quer um Nintendo Switch, é porque gosta muito dos exclusivos da Nintendo, isso pelo menos aqui no Brasil, né? E acaba comprando o Nintendo Switch para poder jogar os lançamentos da Nintendo. Então a gente vai ter realmente um console portátil, sei lá, para você que viaja de busão aí por 6 horas, que nem eu, quando eu vou pra BGS aqui e eu vou de ônibus, leva 8 horas de ônibus para chegar em São Paulo. Para ir na BGS, por exemplo, é 8 horas de viagem, né? Eu vou ter aí, se eu comprar esse aparelho, eu vou ter um console portátil muito bom, que eu vou poder jogar um Call of Duty da vida, Warzone aí, no busão, indo pra São Paulo de boa por 8 horas. Até porque dizem que a bateria dele vai ser muito boa e que é pra durar pelo menos 10 horas contínua. É isso aí, não esquece de deixar aí embaixo o que você tá achando do Steam Deck, como você acha que vai ser esse aparelho, se você pretende comprar um, deixa aí nos comentários, deixa eu saber um pouquinho de você também, que eu sempre tô falando de mim aqui. Não esquece de deixar o like também, conto com a ajuda de vocês. A gente se vê nos próximos vídeos, valeu, falou!